A gente está de volta com Falando Nisso, hoje quarta-feira, a última quarta-feira do ano, né? Não, ainda tem mais uma outra quarta-feira. Estamos recebendo o Dr. Davi Alves de Souza Lima, que é psiquiatra, que está aqui nos ajudando em relação ao alcoolismo. Gente, vale lembrar o seguinte, o alcoólatra não é aquele que fica bambeando pela rua, sabe como a gente fala assim, empurra o bêbado na ladeira? Não tem nada a ver. Muitas vezes o alcoólatra, ele não tem esse tipo de atitude de ficar bebendo e cair. Né? Pode ser aos poucos, é isso que o doutor Davi está aqui nos orientando. Vai chegar a virada do ano, você tem que moderar, né? Vamos saber sobre os perigos de se tornar um dependente alcoólatra. Bom, deixa eu falar o seguinte para você. É uma coisa de louco mesmo, é uma coisa de louco. Você acha que paga pouco para ligar do seu celular? Mas aí quando você vê, seus créditos já acabaram? Pois é, aí acabaram. Na sua operadora você paga por cada minutinho de ligação? É, eu pago. Pois é, eles te cobram por cada torpedo enviado? É só, cobram sim. Além de tudo, ainda tem que colocar recarga obrigatória todo mês e pagar taxa de adesão? É, né? É verdade? Bom, você tem que fugir dessas pegadinhas, mude já para a TIM. Gente, na TIM, tudo é ilimitado, mas é de verdade. Você paga a ligação por chamada e pode falar à vontade com qualquer TIM do Brasil. Você manda torpedos quantos quiser durante o dia todo, para qualquer operadora e só paga uma vez no dia. Fácil, né? Quer mandar um? Manda. Mandar para toda a sua agenda? Manda. Para mandar também você gasta a mesma coisa, seja um, ou dois, ou três, ou infinitos torpedos. E se você quiser passar o seu dia na internet, aí do seu celular, mandando e-mail, acessando as redes sociais, não tem problema também. Você só paga uma vez por dia e detalhe, só se usar. Então, para que bônus? Se você pode falar ilimitado com o Infinity, então venha para a TIM, vá até o ponto de vendas mais próximo e compre já o seu TIM Chip. TIM é você sem fronteiras. Está chegando o final de ano, muita gente fica mandando torpedinho para todo mundo. Não vai gastar com isso não, vai para TIM. Vamos lá, tem mais uma participação ao vivo, Davi? Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Oi, você quer dar seu nome não, minha linda? Emiliana. Tudo bem? Eu vou pedir para você falar um pouquinho mais alto para a gente te ouvir melhor aqui no estúdio, tá bom? Emiliana. Ok, pode falar. Eu tenho um irmão e ele toma muita cerveja, só que nessa cerveja ele mistura vodka e fica mais alterado e a gente já conversou, já deu conselho e nada adiantou e ele ainda continua, e fica bem ruim. Queria um conselho. Ele toma todo dia, minha linda? Quase todo dia. E ele se torna agressivo, alguma coisa assim? Não. Não. Ok, então. Muita gente fala, não está agressivo, mas o álcool nem sempre Não, o álcool ele traz uma série de problemas para o corpo da pessoa. Às vezes a pessoa acha que é só um problema no fígado. Não é só no fígado. O corpo inteiro, ele sofre consequências em relação ao uso do álcool. O que ela está contando pode ser um início de uma dependência. Por quê? Porque está se fazendo um uso, né? Porque a gente tem a dependência, mas a gente tem o uso nocivo e o uso abusivo do álcool também, que não necessariamente é uma dependência, mas que muitas vezes é tão grave ou até mais grave. Por quê? Porque a pessoa que faz uso nocivo ou abusivo do álcool, no momento que faz, e logo após com a substância agindo no sistema nervoso central, a pessoa pode fazer coisas e coisas que não tenham retorno, né? Então é muito comum uma pessoa nunca bebeu ou bebeu e fez isso. Então a pessoa bebe, fica alterada, fica alcoolizada, fica bêbada e dirige o carro e se envolve num acidente. Sim. Ou ela pode se machucar ou às vezes mata outra pessoa. A gente vê isso muito. Muito. Ou assim, ou a pessoa se envolve numa briga, num bar ou alguma coisa e acaba se tomando uma facada ou tomando um soco, alguma coisa, e muitas vezes tem um traumatismo craniano, acontece alguma coisa séria nesse sentido. Ou às vezes o que acontece? A pessoa tem um relacionamento sexual desprotegido, porque está sob o uso da substância, e contrai uma doença, por exemplo, como a AIDS, porque é uma doença gravíssima que não tem cura. Então o uso nocivo e abusivo do álcool é muito perigoso também. No caso dela, o que ela deve fazer? Porque ele não toma só cerveja, vamos combinar, ele abre a cerveja e enfia uma vodka lá dentro, né?
Então, é uma pessoa que precisa de começar a perceber que está trazendo prejuízo para ele, possivelmente está trazendo prejuízo para a família, porque você vê que a irmã, né, tá falando, está percebendo que está tendo problemas. Então, ele deveria de ser alertado e passar por uma avaliação. Mas a pessoa tem que querer, né, Davi? A pessoa, eu acho que uma das coisas importantes para quem tem dependência, não só do álcool, mas de outras drogas também, é a pessoa começar a se conscientizar de que existe um problema. Às vezes é difícil, porque tem muitas pessoas que, por mais que você esteja vendo, a pessoa acha que não, que está tudo bem, que não é com ela e que o problema é com o outro. Mas todo mundo está vendo. Então, uma das maneiras a primeira coisa é essa pessoa começar a observar o que os outros estão falando dela. Porque esse é um parâmetro importante. E a gente vai saber daqui a pouquinho com o Dr. Davi, né? Você que tem esse problema dentro da sua casa, como é que você deve agir com a pessoa que é dependente do álcool, né? Será que você deve cobrar, exigir? A gente vai saber já já. Mas antes, vamos atender mais uma pessoa? Boa tarde. Boa tarde. Oi, quem fala com a gente? Francisco. Tudo bom, senhor Francisco? Tudo bem, graças a Deus. Eu estou gostando do programa, eu resolvi ligar para vocês que eu sou um dependente químico de álcool. Por várias vezes tentei sair do alcoolismo e, infelizmente, eu tenho a fase da abstinência, né? Sim. E por causa desse motivo, eu estou, inclusive, recentemente, voltei novamente mais uma vez a beber. Gostaria de uma sugestão do doutor, alguma coisa, algum tipo de conselho para me dar, para me conseguir. Ok, senhor Francisco. Eu vou dizer o seguinte, a mensagem do Falando Nisso hoje, no início, não sei se o senhor acompanhou, dizia o seguinte: nunca desista de você. E o senhor não está desistindo. O primeiro passo o senhor está dando, que é acreditar que ele tem uma saída, né, Davi? Então, eu parabenizo até o Francisco, porque é difícil, né, a gente se expor assim na televisão e falar como ele está falando, mas realmente esse é o primeiro passo, porque uma coisa fundamental é a pessoa admitir que o problema existe. Então, esse passo ele já deu e está falando que o problema existe. E é um grande passo. E é um grande passo, porque se a pessoa não dá esse passo, fica muito complicado o tratamento. O que precisa de ser feito, na minha opinião, para o seu Francisco? A primeira coisa, ele precisa de passar, se é que já não está passando, por uma avaliação psiquiátrica bem feita, para ver se, claro, existe o problema da dependência do álcool, mas muitas vezes existem outros quadros psiquiátricos associados. Muitas vezes tem um quadro depressivo, tem um quadro ansioso, tem um quadro de bipolaridade ou tem outro quadro. Então, com medicações, são medicações que têm efeito e melhoram muito, né? E mesmo o tratamento para a dependência do álcool, também existe tratamento medicamentoso. O que mais que pode ser feito? Tem uma série de coisas que podem ser feitas para tratar o problema do álcool. Medicação é uma delas? É. Para muitas pessoas funciona, por exemplo, os alcoólicos anônimos. Que é um grupo, né? É um grupo de discussão e que tem outros grupos terapêuticos, que não necessariamente são os alcoólicos anônimos, que fazem parte. Outro aspecto que funciona muito bem é fazer terapia. A pessoa se propor a ir e conversar com um psicólogo, uma psicóloga uma vez por semana, enfim. E em casos mais graves, se ele não estiver conseguindo realmente se manter abstinente, muitas vezes uma internação breve ou um pouco mais longa funciona muito bem. Ok, então, senhor Francisco, estamos rezando aqui para dar tudo certo, tá, para o senhor nesse finalzinho de ano, que o senhor vai começar 2013 com vida nova, tenho certeza. Bom, você sabe que quarta-feira é dia de receitas gostosas que o Mandrová, aquele cidadão chamado Renan, come tudo, né? O Vila Real está trazendo uma receita muito especial para você. Hoje a gente vai aprender a fazer barrinhas gostosas, olha que coisa mais light, com ricota, mão na massa. Boa tarde, estamos de volta aqui do Vila Real, onde a gente sempre tem uma receita deliciosa para o nosso Natal. E hoje teremos uma receita bem saudável, deliciosa, barrinhas gostosas com ricota tirolês. Vamos aos ingredientes? 250 gramas de ricota fresca tirolês, 1,5 xícaras de chá de açúcar, 2 xícaras de chá de farinha de trigo, meia xícara de chá de manteiga, meia xícara de chá de leite e 4 colheres de sopa de mel, um ovo, 1,5 colher de chá de fermento em pó, 1 xícara de coco ralado, 1 xícara de frutas cristalizadas e meia xícara de uva passa. Então aqui com a nossa ricota já ou peneirada ou amassada com garfo, a gente vai colocar a manteiga, o ovo e também, por último, o açúcar que a gente vai misturar até que fique tudo bem homogêneo.
Quando a massa já estiver bem homogênea, a gente vai colocar o leite. Agora, delicadamente, a gente vai misturar a farinha de trigo. Acrescentamos o fermento, o coco ralado, as frutas cristalizadas e as uvas passas. E vamos colocar a nossa massa para levar ao forno. Então aqui, já com a massa espalhada na forma, a gente vai levar por 30 minutos em fogo médio. Então aqui, pessoal, a gente tem uma opção de cobertura para a gente finalizar a barrinha. Eu coloco 1,5 xícaras de açúcar de confeiteiro e aí com cuidado eu vou acrescentar aproximadamente 3 colheres de sopa de leite. Então eu vou colocar o nosso glacê em cima das nossas barrinhas. Então aqui para finalizar eu jogo o coco ralado. Aí estão as nossas barrinhas gostosas com ricota tirolês. Experimente, uma opção bem gostosa para o Natal. Até a próxima receita. Boas festas. Tchau, tchau. Delícia, hein? Bom, rapidinho a gente está de volta. Fica aí que tem sonho de Natal também. Vamos lá. Mandar um beijão pro pessoal do Maranhão, pra todo mundo aqui da Afonso Pena.